Beleza, vamos continuar aqui então. Vamos passar para a execução mesmo em si. Então, nessa parte de execução, planeje antes de executar. Planejar no começo da semana ali, ou eu prefiro normalmente no final de semana ou na sexta-feira, é a parte mais importante de tudo, porque se você planeja e você sabe o que você vai ter que entregar em cada uma dos dias da semana, isso vai facilitar muito para que o seu dia seja mais leve. Então, eu sei que eu vou ter que entregar na quarta-feira um relatório. Na segunda-feira sobrou tempo, eu posso puxar aquilo ou eu posso deixar realmente aquilo lá e focar em outras coisas. Então, esse planejamento é fundamental para que você faça todo o começo de semana, que você planeje sua semana inteira. Faça uma coisa de cada vez, isso aqui é o principal. A gente não, por mais que a gente possa falar que nós somos multitarefas e tudo mais, nós não somos. Nossa mente não é programada para fazer mais de uma coisa de cada vez. Então, assim, principalmente coisas importantes, faça de uma vez só. Pega só um tema importante, execute ele do começo ao fim e termine e entregue. Tenha qualidade nas suas entregas. Então, isso vai ser importante. Delegue se puder. Se você já é um líder já e você tem um time abaixo de você, é muito importante você delegar. E esse delegar é bom que você aprende também a como fazer isso. No dia a dia você vai delegando, você vai fazendo os processos ali como um todo, vai facilitando muito no como que você vai entregar e você vai começar a ter muito mais tempo. Então, se você delegar e se você ensinar toda essa parte de gestão do tempo para quem você está delegando também, você vai ver que essa pessoa vai ter mais tempo, ela vai conseguir fazer aquilo que você estava fazendo e você vai ter muito mais tempo. É muito mais tempo. Tá? Não planeje todo o seu tempo. Por quê? No nosso dia a dia, principalmente dentro de empresas e tudo mais, é muito complexo você planejar seu dia a dia, seu tempo direto que você tem ali. E por quê? Eu estou fazendo alguma coisa ali importante e tudo, de repente, sei lá, um caminhão cai lá, tem que ajudar a fazer um processo e tudo mais. Então, essas partes de urgências, elas surgem naturalmente durante o dia. Então, você precisa ter tempos livres para isso, para que esses acontecimentos que você não está planejado, ele vai ter que entrar na sua agenda. Você não tem escolha. Então, deixe tempo livre ali, deixe pelo menos 1, 2 horas na parte da manhã, 1, 2 horas na parte da tarde. É bastante, é metade do meu tempo. Beleza, mas se você não fizer isso, provavelmente vai entrar alguma coisa que vai estragar todo o seu planejamento. Tá? Então, deixe esses espaços de tempo reservados, não planejados, e se no final, no meio do percurso ali, você vê que não vai acontecer isso, pegue os temas dos outros dias e vai trazendo. Então você vai antecipando os temas que você ia entregar em outros dias. Descanse entre as atividades. Muitas vezes ali você foca numa coisa, começa a fazer, começa às 8 da manhã, vai até 1 hora da tarde, nem vê a hora do almoço chegar. Então assim, fez uma atividade? Pensa, vê o que tem que fazer, olha para o seu planejamento, para a sua agenda ali. Beleza, agora tem que fazer outra coisa. Pega e vai fazer essa outra coisa. Tá? Então isso é importante também, a gente ter essa parte de descanso ali, nem que seja para tomar um café, para conversar com alguém. Se a atividade é muito grande, faça ela por partes. Então, a atividade é muito grande, eu vou levar 4 horas para fazer ela. Faz ali um tempo, dá uma relaxada, descansa, pega um tempo ali para você tomar uma água, tomar um café, justamente para sua cabeça oxigenar, seu cérebro oxigenar, e com isso você trazer mais informações. Às vezes você está fazendo um negócio tão focado ali que às vezes você está deixando alguma coisa passar que, se você der essa pausa para sua mente, você já vai conseguir enxergar essa falha que você pode estar passando ali no meio do período. Então, tenta dar um descanso também ali às vezes, fazer essas pausas ali programadas, que vai ser importante. Então, na parte de execução, é basicamente isso. É seguir a sequência ali do que a gente tem que fazer. Tá? Se a gente separou a execução, a gente priorizou lá os temas, entre A, B e C, que A vai ser urgente, o B vai ser importante, o A vai ser importante, o B vai ser o não importante, e o C vai ser só. A gente só vai fazer se a gente tiver um tempo. Comece pelo A, faz ele ali primeiro, já executa já ele e tudo mais, é mais coisa mais fácil que tem, começa já no começo do dia fazendo isso, justamente porque se você já fizer aquilo que é importante no começo, o restante acaba indo meio que automático. Tá? Então você faz aquilo que é importante, aquilo que é maior, resolve de uma vez e depois vai seguir no seu dia com as outras atividades. Então isso já vai ajudar muito no seu dia a dia. O que é comum quando a gente começa a fazer organização ali, a gente começa a fazer essa parte de gestão do nosso tempo mesmo. Nós começamos a executar aquilo que é importante e aquilo que é não importante, que é o C, ele desaparece. É muito comum isso acontecer, muito comum.
Então, assim, tô fazendo lá aquilo que é importante para mim e tal, que é importante para a empresa, executo aquilo ali. Aí, normalmente, eu faço isso durante uns 2 dias. Quando eu for rever aquilo que eu tenho que fazer lá no que era um Cs ali, que é o C, que era o não fazer, aquilo que não era nem importante, mas que eu ia fazer só se tivesse tempo, ele basicamente some, ele desaparece. Justamente porque aquilo que é importante já matou aquele tema às vezes, ou alguma outra pessoa já fez e não vai precisar fazer mais. Tá? Então faz isso, foca naquilo que é importante e o resto vai indo naturalmente. Mensuração e planejamento. Essa é muito parte importante também, mas não tanto quanto o restante, tá? Mas isso daqui é você conseguir planejar já no começo ali da sua semana, ou eu prefiro fazer isso na sexta-feira, que eu pego tudo que eu fiz na semana, revejo, vejo se aquilo que eu fiz foi no tempo suficiente ali, se eu peguei um tema que era lá, eu não quebrei ele, eu levei 2 dias para fazer ele, levar meio período que eu estava programado, então você começa também a conhecer você de como que você executa aqueles temas. Então, essa parte de planejamento, ela é importante. E o planejamento ele tem que entrar num nível assim, cara, eu preciso conversar com o meu time ali, com os meus liderados. Então eu separo meia hora ali por dia, por exemplo, e cada dia eu vou chamando um para conversar, para ver como que tá as coisas e tudo mais. Todo esse planejamento, isso a gente tem que planejar. Ou você joga essas horas, essa conversa, por exemplo, com o time justamente nos períodos que você deixou livre ali durante o seu dia, que você não planejou, mas tenha isso planejado. Entende? Saiba exatamente como que você vai fazer em cada momento que você está fazendo. E beleza, eu vou começar agora com as técnicas, que daí eu vou falar depois aqui o que eu faço hoje, mas basicamente a minha técnica que eu uso hoje é uma mistura de algumas ali, tá? Existe a técnica Pomodoro, que você trabalha 25 minutos e descansa 5 minutos, então eu particularmente não gosto, porque eu gosto de pegar uma coisa e executar até o final ela, tá? Por mais que isso só não passar muito de 2 horas ali, então pra mim o ideal é, se eu conseguir ficar 2 horas focado fazendo algum tema. O máximo que eu fico também é isso, porque senão depois disso eu já não consigo ficar mais. Então, o meu foco são 2 horas. Então, a técnica Pomodoro, ela faz 25 minutos de atividade e 5 minutos de descanso. E você faz isso por 4 vezes, que vai dar as 2 horas. Então, nesse processo de 2 horas, depois que você executar isso, você para meia hora para descansar. Descansar, para tomar um café, para você responder seus e-mails, para você fazer outra coisa que não seja as atividades padrões. Então a técnica Pomodoro é isso, ela é muito usada na parte de TI, muito mais utilizada na parte ali de desenvolvimento, que daí o programador desenvolve 25 minutos, toma um café durante 5 minutos, volta a desenvolver e depois para meia hora ali nesse formato. Eat the Frog, basicamente, é você fazer aquilo que é importante já no começo do dia. Então assim, aquilo que você tiver que engolir de bucho ali já faz já no começo do dia, para você não arrastar isso durante a semana, não arrastar isso durante o seu dia. Então, sei lá, chega um pouco mais cedo, pega aquele tema complexo pra caramba, já mata ele já de cara, já resolve ele e já libera o resto do seu dia para você fazer as outras atividades. Isso é uma das coisas que eu uso também ali, que é que é fazer aquilo que é importante primeiro. E normalmente aquilo que é importante tende a ser mais complexo, tá? É o normal, pelo menos. Pareto, 80-20, faz aquilo que 80% ali de energia que você vai gastar, ou faz aquilo que vai fazer com que você resolva 80% dos seus problemas ali durante o dia e deixa os 20% para uma hora que dá. Então, basicamente, é uma forma de você separar ali também. Getting Things Done é aquilo que eu faço, é aquilo que basicamente é a técnica que eu uso ali, meio adaptada, né? Mas é centralizar tudo isso em um único lugar e desse centralizado a gente conseguir fazer ali, colocar no nosso dia a dia o fluxo padrão. Então, eu centralizo tudo no mesmo lugar, priorizo e executo ele. A Getting Things Done é basicamente aquilo que eu faço, tá? Então, esse daí é o principal deles ali. Ferramentas. Então, tem várias ferramentas que você pode usar. Evernote, Notion também, o Trello, o Google Agenda. O presidente da outra empresa que eu trabalhava, ele fazia tudo por e-mail. Ele tinha 3 pastas no e-mail dele. Uma pasta era os importantes, a outra pasta era os não importantes e a outra pasta era o acompanhar. E basicamente o que ele fazia? Ele mandava um e-mail para ele mesmo, falando com o assunto ali, no caso da atividade que ele tinha que fazer. Ele controlava tudo por lá, porque também tinha no celular dele e tal, então ele conseguia fazer todo esse processo. Eu, particularmente, uso o Evernote nessa forma que está apresentando aí para vocês. Então eu tenho lá, desde do domingo ali, eu tenho uma lista que eu escrever em inglês ali, mas ali eu fico o dia da semana, que vai ser, e o dia do mês, no caso, né? Tipo,
dia 1º do 10, domingo, e daí as atividades que eu tenho que fazer. E por que eu falo que eu envolvo a parte pessoal e da parte profissional junto? Então eu tenho, fazer academia, é um dos temas que eu tenho que fazer. Como eu começo a fazer academia de manhã, ali 6 horas da manhã, então eu já deixo ele primeiro, porque daí eu já executo ele, eu já marco ali, eu já faço um check nele ali e já libero. E aí eu começo a colocar atividade principal do meu dia, atividades secundárias e as atividades ali para monitorar. Então basicamente eu vou colocando nesse formato. Na primeira vez que eu fiz o curso de gestão do tempo, peguei tudo que eu tinha lá que eu comentei, né, que peguei em vários lugares, coloquei tudo centralizado em um único lugar, num bloco de notas. Eu tinha 47 temas. E eu executei esses 47 temas em uma semana. Deu certinho, 5 dias úteis ali que eu executei isso. Eu lembro até hoje que eu comecei numa terça, terminei numa segunda-feira no outro dia. Aí na terça eu ia começar o planejamento totalmente zerado. Quando eu fiz isso, eu organizei tudo e eu executei tudo isso que eu tinha, de repente não tinha mais nada para fazer. Foi assim, um absurdo assim, o formato, como isso funciona, como você centralizar tudo em um único lugar funciona. E nesse momento eu comecei a fazer assim, putz, beleza. Então agora durante essa semana, o que eu tenho de importante para fazer? Tenho as reuniões e tal. Então a reunião que eu tinha na quarta-feira, eu fazia tudo na segunda já. Então, eu tenho que fazer uma reunião na quarta, que é a apresentação dos resultados do último mês. Então na segunda-feira eu já colocava já a atividade A como importante mesmo, e eu já fazia já na segunda-feira de manhã, deixava tudo montado já a apresentação que eu ia fazer na quarta-feira. O que eu fiz? Eu comecei a antecipar tudo. Eu não passei mais perrengue nenhum depois disso. Porque assim, tudo que eu fazia, eu sabia quando eu ia fazer, eu sabia quando eu ia apresentar, eu tinha tudo organizado já para fazer esse processo no meio do caminho. Se acontecesse alguma coisa, não sei, surgiu uma reunião muito importante lá, a gente teve que parar, perdi meio período do meu dia. Já estava feito boa parte das coisas. Ou eu tinha tempo para fazer no outro dia que não ia me prejudicar. Então tudo ficou muito mais fácil. O que eu faço normalmente em toda empresa que eu entro, ou todo departamento que eu acabo assumindo? Eu demoro mais ou menos uns 3 meses. Eu faço exatamente isso. Eu pego tudo que eu tenho, tudo, processos, sistemas que o departamento usa, pessoas, gestão de pessoas, e toda a parte de fluxograma que eu tenho que fazer daquele departamento e começo a executar. Então eu planejo todo esse processo, às vezes eu planejo 3 semanas, 4 semanas ali do que eu tenho que fazer, porque às vezes são temas muito complexos, e começo a executar. Executo ele 100%, executo no sentido de, o sistema. Eu vou pensar se eu vou usar um sistema de gerenciamento ali que eles estão usando para fazer a gestão desse time. É importante usar aquele sistema? Não é importante? Ele tem falhas? Ele não tem? Eu preciso limpar ele? Beleza. Eu já acordo já com a diretoria, faço um acordo com eles assim, cara, o sistema que está aqui não me gera informações que eu preciso. Eu vou ter que zerar ele e começar do zero. Zero ele, começa do zero, gero todos os meus indicadores de forma automática. Eu tento fazer com que o meu fluxo de trabalho seja o mais automático possível, e normalmente, o padrão pelo menos que eu tenho assim de datas, é depois de 3 meses eu já fiz feedback com todo mundo, já sei com cada pessoa vai fazer, o que eles esperam, se a pessoa é boa, se ela não é, como que tá, eu já mapeio todo o departamento e a partir dali eu só faço gestão ali do aquilo que já foi automático. Então, por exemplo, todos os meus indicadores hoje eu uso o Power BI e ele gera de forma automática para mim. Todas as ferramentas que eu tenho, eu sei exatamente como elas funcionam nesse momento e eu sei como que eu vou tirar essas informações. O que acontece? Depois de fazer tudo isso, eu consigo planejar basicamente meio período meu. Eu planejo a parte da manhã. A parte da tarde, existem 2 coisas que eu posso fazer. Ou eu faço gestão do time, converso com eles, vejo como que tá os temas, dou uma geral no time como um todo, ou eu trago novidades para a minha área. Então, o que eu faço? Eu olho para o mercado, falo assim, mercado, o que você usa na mesma área que eu em outras empresas maiores que estão dando certo? Dá certo isso? Vamos trazer então para cá e testar. Trago para a empresa e começo a testar. Por que eu estou falando isso? Quando vocês fizerem esse processo de organizar tudo, colocar no mesmo lugar e começar a executar nesse formato, vocês vão ver que vai sobrar muito tempo depois, muito tempo. E é importante você usar esse tempo para trazer novidades, para evoluir a área de uma forma que você consiga passar também para os seus colaboradores esse mesmo formato. Esse treinamento você pode aplicar com eles também depois, justamente porque quando você fizer isso, eles vão ganhar mais tempo. E a sua área vai ser extremamente produtiva. Você pode reduzir colaboradores, se precisar realocar eles em outras áreas, ou realmente fazer aquilo que as pessoas estavam falando que iam fazer há meses e ninguém conseguiu. Então, essa parte é muito importante.
A gestão do tempo, ela faz com que você seja extremamente produtivo. E isso vai valer muito a pena no seu futuro. Dicas. Faça as tarefas difíceis e mais importantes primeiro. Aquilo que eu falei, pega aquilo que é importante, aquilo que é maior, engole, que nem ele fala lá, né? Come o sapo primeiro já. Justamente porque você fazendo isso já no começo, você já libera já seu dia, já o restante fica as atividades mais corriqueiras ali do dia a dia. Descanse, não fique trabalhando no final de semana e tudo mais. Quando você organizar nesse formato, você vai ver que a sua vida vai mudar muito, porque você vai ter muito tempo. Então, pode ficar tranquilo que você vai conseguir descansar assim facilmente. Agrupe tarefas similares, eu faço muito disso, por exemplo, eu vou fazer feedback do meu time, eu tenho lá feedback, PDIs que eu faço lá deles também. E eu faço tudo isso em um único dia. Então eu pego um dia inteiro, fecho a agenda de uma sala de reunião e vou chamando um atrás do outro. Então eu já montei isso antes, que eu normalmente já deixo montado já, né, tudo aquilo que eu vou falar, pego os fatos que eu vou falar para cada colaborador meu. Então eu falo assim, cara, nesse dia aconteceu isso, você fez isso, tal, tal e tal. Então a gente tem que melhorar isso. Qual é o plano de ação que a gente vai fazer para isso? Então eu já faço o agrupamento dessas atividades todo primeiro dia. Ah, eu vou gerar os indicadores da minha área. Eu faço tudo no único dia também, justamente porque eu tenho 5, 6 indicadores que eu tenho que controlar, mais separar eles, detalhar ali por colaborador também. E eu pego ali 4 horas do meu dia ali, meio período, e já executo tudo isso de uma única vez. Porque é tudo a mesma coisa, minha cabeça vai estar naquele mesmo sentido, naquele mesmo flow ali para eu fazer ela do começo ao fim. Defina metas para o dia. Então, se a sua meta for fazer uma ou duas atividades no dia ali, defina ela, saiba claramente que essas são as atividades importantes que você tem que entregar naquele dia. Pulei um ali, trabalhe em tarefas rápidas entre os intervalos. O que seria isso? Eu tenho 2 atividades importantes que eu tenho que fazer num dia. Executei a primeira, para não começar a segunda já na sequência já e dar uma relaxada no cérebro, eu entro lá no meu e-mail, respondo alguns e-mails que eu tenho que responder, faço alguma coisa rápida que eu tenho que fazer ali e já vou liberando isso. Quando for atividades muito corriqueiras, como quando um e-mail eu tenho que fazer uma análise muito complexa, eu crio essa atividade ali na minha lista de atividades. Agora, se o e-mail for rápido, é só uma aprovação, é só uma coisa rápida, eu não coloco isso na minha lista de atividades. Eu só vou no e-mail, respondo ele e já mato o tema. Então eu não fico deixando. Se o tema demorar menos de 5 minutos para resolver, já executa ele já e já mata. Não fica esperando muito não. Programe a semana toda e deixe espaço na agenda, que foi aquilo que eu falei. Temas de menos de 5 minutos, resolva o mais rápido possível, com os e-mails rápidos e tudo mais, aquilo que eu acabei de falar também. E temas muito complexos, quebre ele em partes menores, para você ter os micro resultados. Então assim, eu tenho um tema lá que é muito complexo, que eu vou levar 5 dias para fazer. Tem um projeto que eu vou ter que fazer do começo ao fim, ele criar todo o projeto, fazer toda a estrutura dele e tudo mais. Defina ele, separa ele cada parte que você tem que fazer por dia. E essas partes que você definir, já coloca toda na sua agenda. Hoje eu vou fazer o projeto tal. Aí você pode criar uma tag para ele lá dentro lá e falar assim, projeto tal, atividade isso. Outro dia, atividade isso. Outro dia, atividade isso. E você separa, todo nos 5 dias dessa semana, por exemplo. Quando você chegar na sexta-feira, você faz uma mensuração de tudo aquilo que você fez. Deu certo nesse formato? Ou seria melhor colocar tudo no mesmo dia? Ou começar ele do começo ao fim e já ir direto? Então isso é uma coisa que você vai ter que entender com você. Como que eu faço, como que eu trabalho, como que eu melhor me adapto à minha realidade. Então não tente fazer igual às outras pessoas, porque às vezes a sua realidade pode ser diferente. Eu gosto de fazer uma coisa do começo ao fim, ficar 2, 3 horas direto, enquanto outra pessoa gosta de fazer 25 minutos e descansar 5. Então cada pessoa é uma pessoa diferente, é um jeito diferente de você trabalhar. Um livro, Essencialismo, eu sei que ele não é muito de gestão no tempo, mas ele prega muito daquilo que é importante você fazer. Então não adianta eu ficar fazendo muita coisa totalmente diferenciada, tentar fazer de tudo, ajudar todo mundo e não fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu acho que o essencialismo ele traz muito essa ideia de fazer aquilo que precisa ser feito e resolve, fazer o simples, fazer o básico. Então é o básico bem feito. Isso eu acho que é a parte importante. Tá? Atividades. Defina qual ferramenta você vai utilizar e só use uma. Então, vou usar Trello, vou usar o Evernote, vou usar o Notion, que está muito em alta agora. Escolha uma única atividade, uma única ferramenta e só use ela. Vou usar bloco de notas. Beleza. Desde que você consiga compartilhar esse bloco de notas com o seu computador, ou com o seu celular, desculpa, já resolve. Porque é isso que você precisa. Ter uma ferramenta que você use tanto no computador quanto no seu celular, para facilitar a sua vida. Centralize tudo nessa ferramenta.
vida pessoal e vida profissional. Coloque as suas reuniões que você tem em particular, de repente faz parte do Rotary, coloca lá que você tem reunião no Rotary na hora do almoço ou à noite e tudo mais. Então tenha uma única agenda e centralize tudo nela. Classifique entre urgente A, B e C, que é o que eu coloco. Normalmente eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando eu delego uma atividade para alguém, por exemplo, eu pedi para alguém fazer um relatório para mim, e eu sei que esse relatório ele é grande, normalmente essa pessoa fala para mim que vai me entregar na sexta-feira e eu passei para ela na segunda. O que eu normalmente faço? Eu cobro ela na quarta e normalmente cobro na sexta também para ver na parte da manhã se ela vai conseguir entregar até o final do dia. Normalmente eu tenho um fluxo que eu deixo na minha agenda os itens D de dado mesmo, que são os itens que eu delego. Então aquilo que eu deleguei eu deixo como D para cobrar as pessoas se está sendo executado ou não. E aí, essa parte com os itens D ali, eu faço a cobrança deles na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então eu faço na segunda para saber na semana se ele vai dar para fazer aquilo ou não e quais são as atividades que eu deleguei para alguém. Na quarta, como que está o andamento daquela atividade. Então eu já sei se a atividade já no meio da semana vai dar tempo ou não, ou eu vou ter que renegociar datas, ou eu vou ter que colocar para outras pessoas a mais para ajudar para conseguir entregar. Ou eu pego lá na sexta-feira depois, ou não, né? Na sexta-feira daí eu faço a avaliação no começo do dia, já se eu vou conseguir fazer aquela entrega ou não. Por quê? Se eu já passei uma data para outras pessoas que eu vou entregar algo na sexta-feira, e na sexta de manhã eu já descubro que eu não vou conseguir entregar aquilo, eu já tenho que realinhar também essas datas com as pessoas que eu prometi, tá? Então eu faço todo esse processo ali com essa parte de gerenciamento também. Planeje sua semana inteira com esses temas que tem que fazer. Então, se você já separou, já classificou, já separa na semana inteira que você tem que fazer. Isso vai reduzir muito a sua ansiedade. Por quê? Pensa que se você tem que fazer um monte de coisa na semana, mas que você encaixou aquele tema específico lá na sexta-feira. Você não tem por que ficar ansioso naquilo, sendo que você tem que executar um monte de coisa na segunda. Então foca em fazer aquilo que tem no seu dia para fazer, e no outro dia, outro começo, você começa tudo do zero. Escolha um método de execução e aplique. Adapte ele para você. Vai vendo como que é melhor no seu dia a dia e tudo mais. Eu prefiro fazer isso, listar tudo que eu tenho que fazer, priorizar, começar com o mais importante no começo da manhã já para resolver e usar o resto do dia simplesmente para matar os temas menores. Mas aí cada um tem a sua particularidade, você pode só definir e começar a executar desse jeito. E toda sexta-feira, no final do dia, reveja suas atividades e programe a próxima semana. Eu faço isso na sexta, para mim, dia de reuniões é sexta-feira, porque daí, se você principalmente ter reunião com o time, faça na sexta para que o seu time pense sobre aquela reunião no final de semana e chegue na segunda-feira executando. Então isso é muito importante. Segunda-feira é dia de execução, é dia de chegar e começar a colocar a mão na massa mesmo. Então esquece esse negócio de fazer essa reunião na segunda-feira, que você acaba já com essa semana. Você começa já fazendo reunião, que negócio demorado, que ninguém aproveita e tal. Principalmente se você tem reuniões muito improdutivas, entende? A reunião tem que ter pauta, ela tem que saber exatamente o que vai acontecer e tem que ter um time box também para saber que a reunião começa às 8, acaba às 10 e não pode passar disso, porque 10 horas eu tenho outra reunião. Então isso tem que ser muito claro e tem que ser muito bem definido. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Aproveitem e façam as atividades, execute isso, a gestão do tempo. Se eu for pegar todos os cursos que eu vou estar passando aqui para vocês, o primeiro que você tem que executar é a gestão do tempo. Vai te dar muito tempo no seu dia, você vai conseguir fazer muita coisa depois disso e é muito importante. Centraliza tudo num único lugar, começa pelo aquilo que é importante, separa também os temas que você tem, já programa sua semana inteira e aproveita o tempo depois para você trazer novidades aí para a empresa. Valeu, pessoal!